Para me apresentar um pouco para vocês, eu sou cardiologista de formação, depois titulei em clínica médica. Eu conheci a medicina do sono como participante da diretoria de clínica médica aqui, lá nas primeiras turmas. A primeira turma de clínica médica no Brasil se formou em 89, da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Eu já fui da segunda leva e, fazendo parte dessa diretoria, nós queríamos um novo papel para o clínico. Todos ansiavam por aquele clínico de antanho, mas você ressuscitar esse clínico para encanar a perna, fazer parte, visitar todo mundo em casa, também já não dava mais. Nós tínhamos em mente oferecer para a comunidade um clínico de boa formação e que pudesse ter um papel muito relevante. Um papel, sim, gerindo uma equipe multidisciplinar. Que naquela época, aí, quase 30 anos atrás, a gente via crescer, então, o fisioterapeuta, o nutricionista, o fonoaudiólogo, toda essa turma nasceu com força nessa época. Então, tudo isso, além de outros colegas, poderiam ser instrumentos de um grande projeto, de um grande trabalho. Por curiosidade, nessa época, eu conheci o Dr. Ademir Batista Silva, que foi um dos primeiros a trazer a polissonografia para o Brasil, e o nosso trabalho caiu em cheio para aquele paciente gordinho, pletórico, sufocador, hipertenso, sonolento, etc., cheio de mazelas e comorbidades, que era o paciente com ronco apneico. Então, aí começou a nossa participação nisso. Quer dizer, então, nós já começamos pensando na abordagem multidisciplinar desse indivíduo. Então, hoje, nós não pensamos simplesmente em ronco apneico, pensamos em funcionar bem, em respirar bem para viver melhor. A importância do problema todos já falaram sobejamente aqui, então não cabe a mim falar, eu só estou realmente ilustrando isso aqui. Agora, qual a verdadeira dimensão desse problema? Então veja, aquele indivíduo com todas aquelas manifestações, ele não adoeceu a partir da meia-idade. Então, o nosso paciente pletórico, roncador, ele não começou respirando mal depois dos 40. Ele é a criança respiradora oral. O que faz a criança não respirar bem? Então, os otorrinos, os pediatras, lidam com isso no dia a dia. Então, adenoide, refluxo, hipertrofia de amígdalas, etc. Mas, no entanto, uma vez a criança não respirando bem pelo nariz, adeus pneumatização de seios paranasais, adeus o bom crescimento facial. E acreditem, essa mazela é quase que antropológica. Isso compromete 93% da população brasileira. Então veja, pacientes com harmonia facial e bom desenvolvimento facial, que respiram bem, que têm a arcada dentária muito boa, que têm um bom desenvolvimento facial, representam 7% da população. Vocês imaginam que aquele primeiro tipo facial, que é a desoclusão classe 2, representa 42% da população. 42% da população respira de boca aberta. Seguramente. 100% do classe 2 é respirador oral. 100. Não tem 99, 100. Aqui você vai ver estudos antropológicos do início do século XX. Onde que é o laser point aqui? No meio aqui? Ah, tá. Esse estudo foi feito pelo Winston Price há mais de 100 anos atrás. Aliás, em 1920. Então é que ele mostrava um aborígene africano com um arco dentário maravilhoso. Então essa expansão fantástica da maxila. Então o céu da boca é o chão do nariz. Então se a maxila está bem expandida, a base do cavo é muito aberta e ele respira maravilhosamente bem. Esse pobrezinho aqui tem uma maxila atrésica. Então você vê como isso é estreito. Olha que nariz estreito. Então veja, nós não precisamos fazer polissonografia em todas as crianças da escola.
está na cara, está na face, está na deformidade dentofacial. Então está muito bem evidente isso aqui, não é? Olha, eu faço parte de uma minoria, não é bem uma elite, né? Mas esse é o classe 3, né? Aquela queixada de bulldog, olha aqui. Né? E vocês acham que o classe 1 é tão privilegiado assim? Não, não é. Ainda assim, no classe 1 a gente vai ter inúmeras deformidades faciais gerando respiração oral. A respiração oral ao longo da vida, vai determinando o crescimento das partes móveis, o padrão mastigatório aviltado vai crescendo a língua, fazendo aquele balampate 3 e 4. E aqui você está vendo aqui uma criança classe 2, um adulto classe 2. São o mesmo indivíduo em tempos diferentes da vida. Então, todas as deformidades dentofaciais são acompanhadas por comprometimento respiratório. Todas. Aqui nós falamos, comprometimento respiratório é tipo respiratório médio superior. Tipo respiratório médio superior é você usar a musculatura cervical para respirar. Se usou musculatura cervical para respirar dormindo, adeus sono profundo. Não existe sono profundo usando musculatura acessória. Para eu usar a musculatura acessória, eu tenho que acionar a minha estrutura bulbo-reticular. Eu tenho que ter estímulo colinérgico para a medula e para o córtex pela córtex. Só existe sono profundo à medida que eu consigo manter um padrão respiratório com respiração diafragmática, onde meu corpo se entrega e só minha barriga trabalha. Então, como já foi sobejamente falado, nós temos um problema gigantesco. 32,8% da população tem ronquiapneia. Agora, isso, acreditem, é apenas o ápice da nossa pirâmide. Abaixo deles, nós vamos ter a hiperresistência de vias aéreas superiores, nós vamos ter o ronco simples com excesso de microdespertares. Então imagine, nós temos indivíduos que dormem de boca fechada, que não roncam, que travam os dentes, que maltratam os dentes, que fraturam os dentes, que tem uma fibromialgia terrível, desenvolvem uma hipertensão tanto quanto ou pior daquele pletórico obeso e não roncam. E olha que os softwares de polissonografia nem todos são muito bons para pegar microdespertares. Antigamente, para a gente ver microdespertar, não era nem disquete, era no papel. Nós saímos com a polissonografia, era um calhamaço assim de uns 4 quilos de papel. E finalmente nós chegamos à base da pirâmide, que é a deformidade dentofacial, que é realmente, absolutamente diagnosticável com muita simplicidade, que nós podemos lançar mão das pedagogas e das psicopedagogas, lembrando que o nome daquela criança sonolenta que dorme de boca aberta chama-se aprosexia. Hoje nós falamos só em déficit de atenção. Aprosexia foi um termo cunhado em 1860 ou 70 por um cirurgião inglês chamado Guy, que já percebeu naquela época que a cauterização de corneta e petrófilo melhorava o aprendizado de crianças que eram alunos problema. Então está aí, é bem histórico isso. Os programas regionais que atendem ao SUS no momento, na realidade existem outros, mas os principais estão aqui. E Vitória é a capital que eu moro, e eu trabalho aqui em São Paulo também já há muitos anos, é a mais antiga delas. Mas se nós reunirmos todos esses centros, eles trabalham especificamente com polissonografia e CEPAP. Nenhum desses centros tem um serviço próprio, tem um atendimento próprio. A maioria compra o serviço terceirizando, né?
e o governo ou a Secretaria de Saúde, de alguma maneira, fornece o equipamento, mas todos eles juntos representam um atendimento a 600 doentes por ano. Então veja que para a dimensão do nosso problema na capital paulista, é algo assim absolutamente desprezível. Nós não vamos conseguir, num modelo de atendimento desse, dar atendimento à nossa população. Então, eu não defendo hoje o médico especialista em clínica médica como gestor de uma equipe disciplinar. Eu defendo o médico. Eu acho que nós temos que ter um médico. Esse médico pode ser o otorrino, pode ser o neurologista, mas assim como o ginecologista aprendeu a tratar a osteoporose, assim como o urologista teve que aprender a tratar a insuficiência vascular periférica quando começou a tratar disfunção erétil, o otorrino que vai se sujeitar a ser o gestor, ele vai aprender e vai ter que criar habilidades para poder lidar com todos os aspectos da síndrome. E é isso que nós queremos do indivíduo que está habilitado no tratamento da medicina do sono. Não simplesmente ler uma polissonografia ou prescrever um CPAP e mandar o fisioterapeuta titular o CPAP para o paciente. Nós temos que exigir que esse profissional domine todas as faces das comorbidades que comprometem o nosso paciente. Então, um paciente nosso com ronco e apneia, que tem uma hipertensão arterial pulmonar, que vai ao cardiologista, que é receitado para ele um beta-bloqueador, nós vamos ter problema. Além de agravar a síndrome metabólica, vai piorar a hipertensão arterial pulmonar. Então, esse beta-bloqueador tem que ser trocado. Se nós tivermos um médico à frente dessa equipe, ele tem que estar dominando essa informação e tem que ter condições de discutir ou pedir para o cardiologista rever a medicação. Então, assim nós podemos escrever inúmeros aspectos do tratamento clínico do nosso paciente. Cabe a ele estar à frente de uma equipe e não simplesmente estar, como se diz, na boleia, onde nós temos ali uma carroça cheia de especialistas. Equipe é equipe. Treinar e montar a equipe significa que todos devem saber o que todos fazem. Todos devem dominar a extensão do que cada um faz, e assim eu posso contribuir com o meu colega de equipe. À medida que eu sou capaz de entender o que ele faz e ele entende o que eu faço, nós começamos a interagir e começamos a ter um trabalho de retroalimentação de informações, onde nós coordenamos um trabalho de grupo. Então, um trabalho de equipe é um trabalho de um time. As metas são bem definidas e compartilhadas. Então, um time de futebol é uma equipe. Então, todos compartilham metas, que é o gol. Todos contribuem com o gol. Todos conhecem as habilidades dos seus parceiros. E aqui entra o otorrino, inegavelmente, o dentista, o ortodontista, o fonoaudiólogo, o cirurgião bucomaxilofacial. Olha, o fonoaudiólogo hoje é um instrumento poderosíssimo na nossa mão. A minha fonoaudióloga me ajuda mais no paciente obeso do que a minha nutricionista. A minha fonoaudióloga me ajuda na reabilitação do padrão mastigatório e respiratório. Uma vez o indivíduo melhorando o padrão respiratório, nós reabilitamos a mastigação. É através de uma mastigação lenta e alternada que eu tenho estímulos colinérgicos para o hipotálamo que vão gerar o primeiro estágio da saciedade. Então a saciedade é um fenômeno neurológico. O seu carro é neurológico. Você não enche o tanque até esborrar. O nosso paciente roncador com uma macroglossia desse tamanho, se na boca mal cabe a língua, o que dirá a língua, a comida e com o nariz entupido. Como ele mastiga? Nunca mastiga.
ele macera o alimento no céu da boca e deglute para depois respirar. Então a apneia, meus amigos, não é um fenômeno só noturno. O nosso paciente, ele sofre malditamente durante o dia e durante a noite. A nossa nutricionista, ela tem que estar imbuída do desejo de nos ajudar a fazer o nosso paciente perder peso. Mas ela tem que dominar particularidades, como o refluxo gastroesofágico, como o processo inflamatório crônico, que hoje tem relevâncias sistêmicas enormes nesse indivíduo. A nossa psicóloga, além de lidar com todas as questões vivenciais do nosso paciente, ela também tem que ajudar a fidelizar o nosso paciente no tratamento, para que ele atinja metas. O enfermeiro, você não tenha dúvida, o enfermeiro é o médico acessório. Na rede pública, ninguém mais que o enfermeiro pode assumir responsabilidades. Um enfermeiro bem treinado faz coisas fantásticas. Nós temos os serviços de apoio, sem dúvida, a polissonografia, sem dúvida, a CPAP. Esse é o método diagnóstico por excelência do adulto. E o CPAP é o método padrão ouro. Jamais abandonamos isso como forma de tratamento. Mas o volume de pacientes é gigante. Nós precisamos de recursos clínicos, precisamos de recursos de reabilitação para os pacientes menos graves. Aí entra então o aparelho intraoral. O aparelho intraoral, existem uma miríade de tipos de aparelhos, patenteados e não patenteados, e alguns simplificados, que nós podemos usar com muito baixo custo no serviço público. Inclusive, como isso não é patenteado, nós podemos, inclusive, ter isso sendo produzido pelo serviço público por uma engenharia. Vocês imaginam que o primeiro aparelho intraoral que baixou aqui no Brasil era um aparelho canadense, era o Clearway. Eu estava aqui na Unifesp na época. O sujeito mandava o Clearway, ele botou até nome. Ele mandava o Clearway, que era mais um desses, que tem um parafusinho que atomiza, que vai fazendo o avanço gradual da mandíbula. Ele mandava isso para o Brasil a $3.500 na época. E um dentista clínico pegava aquilo ali, né? Ele mandava um molde para lá, pegava já o aparelho pronto e instalava aquilo com 5 ou 6 mil dólares. Como que nós vamos oferecer isso hoje? Mas no serviço público nós podemos ter aparelho intraoral a R$100. Estamos falando de serviço público. O Rhino Stent é um trabalho nosso de muitos anos, com teste de mestrado, doutor Levon, com premiação internacional, com publicação em livros. Vocês têm aí folders. Nós temos aí para lá de 10 mil casos tratados. Então, o Rhino Stent também, nós não temos a menor preocupação de ganhar no serviço público com o Rhino Stent. Até porque eu digo para vocês, é um baita instrumento, mas não tem como ganhar a vida com o Rhino Stent. O Rhino Stent é um instrumento barato, é um instrumento simples, é um dilatador intranasal metálico, mas é fantástico, porque eu pego um paciente com estenose nasal, eu pego um paciente com colapso de válvula nasal, que está sofrendo, que está com uma disfunção cardiovascular, que está com uma sonolência diurna, eu melhoro a respiração nasal e possibilito o início de uma reabilitação funcional nesse indivíduo. Por eu melhorar o narizinho dele, eu consigo uma reabilitação funcional. Eu tenho, por exemplo, um paciente que engordou por qualquer motivo e gerou uma desproporção entre vias aéreas superiores e massa corporal. Então nós temos o paciente que respira mal e engorda. Mas nós temos o paciente que engordou por qualquer razão, que tem um bom desenvolvimento facial, que tem um nariz certinho, mas o nariz é certinho para 60 quilos. Para 120, ele já não é mais. Esse paciente você vai operar? Não, você pode botar CPAP. Mas se o meu foco é tratar a síndrome metabólica, fazer ele perder peso e ele voltar a um estado de equilíbrio funcional, eu posso colocar um dilatador nasal, desencadear todas essas atitudes positivas
e depois a gente dispensa o uso daquilo. Então existem métodos paliativos que são muito lícitos, não devem ser vistos de maneira equivocada. E sem dúvida nenhuma, cirurgias. Então nós temos cirurgias, tanto esqueléticas quanto de partes moles, que devem ser indicadas com muita retidão. Hoje, o que nós vemos é o seguinte: o pneumologista concorre e vai logo para o CEPAP. O bucomaxilo defende, lógico, os instrumentos dele, porque ele confia nos instrumentos dele, e vai logo para a cirurgia esquelética. O otorrino, ipsiliter. Mas nem sempre nós temos a indicação mais adequada para cada caso. Então, a visão sistêmica e racional do indivíduo tem que ser feita. Então, meta de uma equipe sistêmica é, antes de mais nada, nós temos um clínico ou um médico que seja o gestor do programa, que domine as questões inerentes ao rompeamento. Cada paciente vai ser um pequeno projeto. Esse é o nosso trabalho já há muitos e muitos anos. Cada paciente é um pequeno plano, é um pequeno projeto, é uma pequena empreitada. Você vai ver pacientes que às vezes parecem graves, mas às vezes ele tem um colapso nasal. Você vai lá, resolveu, fez um trabalhozinho para ele perder uns 5, 6 quilos, fez um pouco de exercício respiratório, acabou o problema. Então, nem todos os pacientes que sofrem muito, necessariamente são difíceis de serem tratados. A gente cansa de ver isso. Não significa que ter apneia grave, necessariamente é uma dificuldade enorme de tratamento. A equipe que está imbuída do desejo de participar desse programa, ela tem que se submeter à visão do programa. Ou seja, se eu tenho um paciente onde eu determino um trabalho entre físico, nutricionista, psicólogo, neurologista, enfim, otorrino, quem quer que seja que está acompanhando, eu determino quantas coisas têm que ser feitas para ele atingir uma boa finalidade. Se ele passa pelo fisioterapeuta, o fisioterapeuta acha que o joelho dele não está bom, vai mandar ele para o ortopedista, não sei das quantas, que depois vai acabar parando o psiquiatra, não sei das quantas, porque é fibromialgia. Pronto, já desvirtuou o sistema. E a fibromialgia é do distúrbio respiratório do sono. Então, o fisioterapeuta, ele tem que ser treinado e adaptado ao trabalho de equipe. Por quê? Porque senão nós não vamos ter um programa virtuoso que atinja uma finalidade. As metas de um tratamento devem ser, quando usar CPAP ou outros métodos, abordagem do desenvolvimento craniofacial, quando intervir em anatomia e função de partes moles, postura e reabilitação de musculatura respiratória, redução de peso para atingir vias aéreas superiores, uma proporção adequada entre vias aéreas superiores, altura e peso. Então, olha, você vai ver crianças, por exemplo, que tem uma deformidade facial, uma maxila atrésica, mas aos 10 anos ele está respirando maravilhosamente bem. Ele fez um tratamento com a ortodontista, foi feita uma expansãozinha de maxila e dali a pouco ele recebeu alta. Mas o menino chega no estirão e me vira um varapau de 2 metros de altura. O narizinho, que era ótimo para 10 aninhos de idade, 30 quilos, se torna absolutamente desproporcional e insuficiente para aquele homenzarrão que se formou. Você vai ver um grande sufocamento. E o dentista, enxergando esse cara isoladamente, não vê motivos para uma nova abordagem. Mas um médico que esteja imbuído dessa intenção de estar monitorando ele sistemicamente, vai chamar o dentista e vai falar: olha, nós vamos expandir mais um pouco esse garoto. E você vai conquistar essa nova proporção. Então veja, nós temos 93% da população comprometida. Nós não estamos falando de mais uma doençazinha. Essa é a grande doença do homem civilizado. Essa é a grande causa de velhos problemas que os compêndios de medicina vêm batalhando há séculos e séculos.
Aqui vocês vejam, um paciente classe 2, baixo peso por mastigação lenta. É o oposto do que eu falei para vocês agora há pouco. Queixinho recuado, ele não consegue mastigar a não ser na velocidade da sua respiração. Vocês vão ver isso muito em criança. Analise a velocidade padrão mastigatório. Mastigação lenta, perde peso. Aquele que já está com macroglosia começa a mastigar e deglutir desesperadamente para voltar a respirar, engorda. Olha, vocês acreditam, o Guyton já falava nessa fisiologia há 30 anos atrás. Eu orientei uma TCC de uma menina, uma sobrinha, que estava formando em fonoaudiologia. Eu falei, cara, você vai falar sobre saciedade oral. Foi o primeiro artigo publicado sobre isso no planeta, onde foi feita essa avaliação sobre saciedade oral. Então veja como essa seara é mal desbravada. Se vocês estão vendo esses números escrochantes na tela, se vocês estão vendo já a dificuldade em tratar tanta gente, olha, nós éramos para estar dando essa conferência aqui, era lá no estádio do Morumbi. Era para estar toda a comunidade médica interessada nesse assunto. Isso não é mais um assunto que veio para perturbar a paciência da gente. Então, repare, a respiração apical faz dele cifótico, ombros arqueados, ele roda o quadril, ele afrouxa a musculatura pulpo-oxígena. Essa é a origem da barriga. Então, a tração exercida pelo externo pneumostoideu leva a cifose. Então, o magrelo que respira mal é cifótico, barriguinha frouxa. O gordinho que por desproporção respira mal é cifótico, ombro arqueado, barriguinha frouxa. A reabilitação dos dois passa pelo mesmo processo. Você melhora o padrão respiratório, melhora o padrão postural, fortalece a musculatura respiratória. Isso tudo nós fazemos, doutor, com fisioterapeuta que vocês já estão pagando na prefeitura. Então nós vamos deixar o CEPAP para os 7% dos pacientes graves, mas nós podemos muito bem tratar os que estão imediatamente abaixo, porque a hora que você terminar de fechar os seus 7% de pacientes tratados, nós vamos ter uma enxurrada de processo dos outros 25% que ficaram para trás. Então nós precisamos assistir a população. Agora, nós vamos assistir a população de maneira racional, com medidas clínicas, com medidas que não sejam custosas para o Estado. Nosso Estado que já está batendo, como eu disse, já está com suas dificuldades, independente demais esse problema que nós estamos levando para ele. Então, um aparelho intraoral de avanço de mandíbula, nós podemos fazer aparelhos muito simples e muito baratos. O Rhino Stent já tem, inclusive, Anvisa, enfim, não é um produto novo, né? Já muito conhecido, nós já rodamos, eu acho que nos últimos 15 anos, todos os congressos de otorrinolaringologia com Rhino Stent. Então, na área é muito conhecido. Então, aqui eu reafirmo que nós podemos ter equipes abordando clinicamente os pacientes, aproveitando estruturas físicas e pessoal técnico das unidades de saúde. E esse é um projeto sem fins lucrativos. Então, o benefício proporcionado ao usuário é a melhoria de sua qualidade de vida, de sua capacidade produtiva por si só. Isso, por si só, já justifica a implementação de um projeto como esse. Então, a ideia é geração de valor para a sociedade e com baixo custo. Essa é a clínica de Vitória, é uma clínica modelo para receber uma equipe multidisciplinar em tratamento de distúrbio respiratório do sono. O modelo de gestão implantado, e que nós já publicamos também, é um modelo de gestão sistêmica. E os ambientes todos são adequados para isso. E o Dr. José Antônio Pinto, com a estrutura que ele tem aqui de ensino,
também recebeu esse modelo. Hoje é uma estrutura que atende a treinamento, atende a ensino e atende a tratamento. Senhores, é isso. Eu agradeço muito e eu agradeço mais ainda ver que uma matéria que todos nós dedicamos a vida a ela, hoje recebe essa honraria de ter um reconhecimento pelo poder público, e especialmente o Dr. Paulo Frange, que trouxe isso para todos nós. Ele realmente está dando esperanças novas para nós, porque, olha, acreditem, essa bandeira, nós já rodamos com ela em muitos lugares, e olha, nunca deu uma grande coisa, nunca nos receberam muito bem. Eu montei um serviço como esse que vocês estão vendo no HCOR durante 4 anos. E um falecido diretor de lá falou para mim, olha, eu fui lá e falei, olha, mas ninguém quer aprender isso, ninguém quer mexer. Paciência, não é ficar sem medo, escreve um livro. Bom, escrevemos. Já fizemos os eventos, agora vamos ver o que dá. Vamos ver se a gente consegue contribuir com o Dr. Paulo.